Olá, graça e paz. Eu sou Luiz Oliveira e você está no canal Auxílio EBD. Chegamos à lição de número 8 da revista Lições Bíblicas Adultos da CPAD. O título desta lição 8 é A Mordomia do Tempo. O texto áureo da lição está na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 5, versículos 15 e 16, que diz assim: Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Já a verdade prática nos ensina: não se pode recuperar o tempo perdido. Por isso, é indispensável aproveitar diligentemente o tempo que Deus nos concede. Então, meus irmãos, nesta lição estaremos tratando da mordomia do tempo. Algo que para nós, acredito que para a maioria de nós, é muito difícil de se administrar. O tempo, como veremos na lição, é algo que não se pode recuperar. Então, nós somos exortados pela Bíblia, nós somos instruídos pelo comentarista da lição a administrarmos o nosso tempo de forma a glorificar o nome do Senhor. Como leitura bíblica em classe, temos o texto clássico de Eclesiastes no capítulo 3, versículos de 1 a 8. Acompanhe a leitura. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Aqui, meus irmãos, nesse texto de Eclesiastes, nós vemos que Salomão contrapõe tempo, por exemplo, de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, ou seja, para tudo há um tempo determinado, assim como nós, que um dia nascemos no tempo de Deus e também no tempo de Deus nós estaremos deixando esta vida para morar com Cristo Jesus no céu. Louvado seja o nome do Senhor. Para aqueles, claro, que estiverem preparados. Então, a nossa reflexão de hoje será sobre a mordomia do tempo. Como objetivo geral da lição, temos conscientizar de que o tempo não pode ser desperdiçado, mas aproveitado diligentemente. Como objetivos específicos que se relacionam aos 3 tópicos da lição, nós temos: primeiro, conceituar o tempo; segundo, salientar a mordomia do tempo; e por fim, por último, para o tópico 3, mostrar como aproveitar o tempo. Sem mais delongas, vamos iniciar aqui na introdução. Segundo a Bíblia, a origem do tempo está na intervenção de Deus ao criar o planeta Terra e o ser humano. Aqui o comentarista fala da origem do tempo. Esse tempo que nós contamos, horas, minutos, segundos, dias, meses e anos. Só que para esta reflexão, meus irmãos, logo no começo da introdução, eu gostaria de ler com vocês Gênesis capítulo 1, versículos 14 a 18. Gênesis 1, 14 a 18. Acompanhe a leitura. Disse Deus: haja luminares no firmamento do céu para separar dia da noite. Sirvam eles de sinais para marcar estações, dias e anos,
Deus fez os 2 grandes luminares, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Fez também as estrelas, e sirvam de luminares no firmamento do céu e para iluminar a terra. E assim foi. Deus os colocou no firmamento do céu para iluminar a terra, governar o dia e a noite, e separar a luz das trevas. E Deus viu que ficou bom. Então, meus irmãos, percebam que Gênesis 1, do 14 ao 18, o livro relata Deus criando os grandes luminares. Quais seriam estes grandes luminares? O sol e a lua. Justamente, e aqui nesses versículos de Gênesis nós vemos, sirvam eles de sinais para marcar estações, dias e anos. Então percebam que quando Deus criou o sol, a lua e as estrelas, ele estava estabelecendo essa questão do tempo, das estações, dos dias, dos anos. Então realmente, como disse o comentarista, Deus deu origem ao tempo justamente na criação do sol, na criação da lua e na programação ou na determinação dos ciclos que iriam executar, que a Terra iria executar, os giros, a rotação da Terra em torno dela mesma, a rotação da Terra em torno do Sol, que iria regular toda essa questão dos tempos, dias e estações. E falando nessa questão do tempo, achamos uma coisa bastante interessante sobre isso. A ciência diz que a Terra executa pelo menos 14 movimentos. E dentre esses 14 movimentos, 2 deles são muito importantes para nós no que diz respeito a nessas questões de tempo, estações, dias e anos. Os 2 movimentos da Terra que são importantes são a rotação e a translação. O que seria a rotação da Terra? Rotação da Terra é aquele giro onde a Terra gira em torno dela mesma. Você já viu algumas animações na internet? Se não viu, meu amado irmão, minha amada irmã, busque na internet a animação da Terra, do movimento de rotação da Terra, onde ela gira em torno dela mesma. Este giro da Terra em torno dela mesma dura as 24 horas que nós temos, que delimitam um dia completo para nós aqui na Terra. 24 horas é o que representa o giro, a rotação da Terra, a Terra girando em torno dela mesma. E o segundo movimento, muito importante, que a Terra executa, é a translação. A translação é aquele movimento da Terra em torno do Sol. Aquele movimento da Terra em torno do Sol é a translação. E esse movimento dura 365 dias, 5 horas e 48 minutos. A Terra leva 365 dias, 5 horas e 48 minutos para dar a volta inteira no Sol. Então percebam que interessante. 24 horas a Terra girando em torno dela mesma, no movimento chamado rotação, e 365 dias, 5 horas e 48 minutos, a Terra demora para dar o giro completo no Sol, representando praticamente um ano para nós aqui na Terra. Então, irmãos, destes mecanismos de rotação e translação é que nós contamos o tempo. E quem foi que desenvolveu isso? E quem foi que estabeleceu estas leis? Foi o nosso próprio Deus, o Deus Criador, o Deus ao qual nós servimos. Foi Ele quem determinou que fosse assim. Rotação da Terra, 24 horas dura o dia. Translação da Terra em torno do Sol, 365 dias, 5 horas, 48 minutos para completar a translação. Um ano. E a cada 4 anos, nós temos aí um ano bissexto, ou seja, um ano com um dia a mais,
justamente para compensar estas 5 horas e 48 minutos que nós temos a mais todos os anos, do que diz respeito aos 365 dias. Percebam, irmãos, como Deus é preciso nos seus cálculos, como Deus é o Deus que tudo conhece, tudo sabe. Ele planejou tudo, ele projetou tudo para funcionar perfeitamente na natureza. Louvado seja o nome do Senhor. Continuando então na lição, no plano original, o ser humano foi criado para viver infinitamente. Mas após a queda, ele perdeu o direito à imortalidade e passou a experimentar um relacionamento finito com o tempo, onde passado, presente e futuro trazem a dimensão temporal da vida terrena. Aqui, meus irmãos, o comentarista fala, que o homem foi criado para viver infinitamente. Mas nós precisamos nos lembrar que, a partir do momento em que nós nascemos, nós somos imortais. Como assim nós somos imortais? O que morre em nós é a nossa carne. Isso que vocês estão vendo é a minha carne, é o meu corpo físico. Quando eu morrer, o que vai morrer é o meu corpo. Só que a minha alma e o meu espírito, elas vão para o céu, para onde nós estamos caminhando como cristãos. E aqueles que estão na condenação, a sua alma e o seu espírito vão para o lugar de condenação aguardar o juízo. Então, essa é uma teoria bastante importante do cristianismo, onde nós, como seres humanos, nós temos começo, mas não temos fim. O nosso homem espiritual, a nossa parte imaterial, a alma e o espírito não morrem mais. Elas estarão para toda a eternidade, ou com Cristo, ou no sofrimento. O que morre é o nosso corpo. Este corpo voltará ao pó, como está escrito na Bíblia. Porém, a nossa alma e o nosso espírito não. Elas se tornam, a partir do momento que são criadas por Deus, a partir daí elas se tornam imortais. Então, que fique bastante claro para os irmãos. Nós, como seres imateriais, a partir do momento que somos criados, passamos a ser imortais, ou seja, mesmo depois da nossa morte física, nossa alma e espírito continuam vivos, ou indo para o lugar da bênção, o céu, o lugar de recompensa, ou indo para o lugar de sofrimento, o lago de fogo, depois do julgamento. Que fique bastante claro para os irmãos esse conceito, que seja passado para os seus alunos de uma forma muito clara. Inclusive, na carta aos Hebreus, no capítulo 9, versículo 27, nós encontramos: e como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Ou seja, nós seremos julgados, não o nosso corpo físico, mas a nossa alma e o nosso espírito passarão por julgamento. Os salvos, segundo a Bíblia Sagrada, passará ali pelas bodas do Cordeiro, onde as nossas obras serão provadas no fogo. Só que aqueles que não adquiriram a salvação, não aceitaram a Jesus ou não foram fiéis ao Senhor, aí aqueles serão julgados pelas suas obras. Mas o certo é que todos nós seremos julgados depois da nossa morte. Como diz aqui, E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, e vindo depois disso, o juízo. Continuando então, assim o ser humano percebe que sua existência é efêmera, ou seja, muito rápida, acaba logo. O próprio Moisés, meus irmãos, deixou registrado no Salmo 90, no versículo 10, a duração da nossa vida é de 70 anos, e se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos, o melhor deles é canseira e enfado, pois passa rapidamente e nós voamos. Então vejam, meus irmãos, que, segundo Moisés, a nossa vida é entre 70 e 80 anos. E o que passa disso é enfado e canseira. Vejam o que significa 70, 80 anos quando comparado com a eternidade. O que significa 70 e 80 anos comparados com o tempo que nós passaremos, ou no céu, aqueles
Nós que fomos salvos, eu estou lutando para chegar ao céu, lutando para chegar à salvação, e o tempo depois que o Senhor Jesus voltar será infinito. E aqueles também que alcançarão, infelizmente, a condenação eterna também terão um tempo infinito de sofrimento, o que representa 70, 80 anos em relação à nossa eternidade. Nada. E é por isso que é muito importante nós cuidarmos muito bem do tempo, cuidarmos muito bem da nossa vida aqui enquanto estamos na terra, porque não teremos outra oportunidade. Depois da morte, como já falamos, segue-se apenas o juízo. Então tomemos cuidado, vigiemos, pois alguém está ao nosso derredor, bramando como leão, buscando alguém para tragar. Mas o Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador, Ele está conosco, e aqueles que perseverarem alcançarão a vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Continuando, portanto, nesta lição, estudaremos o conceito de tempo, sua mordomia e proveito. Para o ponto central, meus irmãos, nós temos: devemos aproveitar o tempo diligentemente. O que é o diligentemente? É com bastante cuidado, com bastante inteligência, com bastante empenho, com diligência, com urgência. Cuidemos do tempo, aproveitemos o tempo. Algo que é para nós muito difícil atualmente, pois as distrações são muitas e em variados lugares. Que Deus nos dê da sua graça para aprendermos a administrar esse tempo. Vamos então para o tópico 1. Conceitos importantes. A palavra tempo. Tempo significa série ininterrupta e eterna de instantes, medida arbitrária da duração das coisas. Época determinada. Ele é a duração dos fatos, é o que determina os momentos, os períodos, as épocas, as horas, os dias, as semanas, os séculos, etc. Nesse sentido, a palavra tempo pode ter significados variados, dependendo do contexto em que é empregada. Tempo também é sinônimo de época, período, prazo, tempo musical, tempo verbal, etc. Na verdade, aqui, meus irmãos, o comentarista trouxe assim definições variadas sobre a palavra tempo. Aqui você pode escolher a que mais lhe interessar, mas a que eu acho que é interessante para nós é justamente essa questão da duração dos fatos, o que determina, os momentos, períodos, as épocas, as horas, os dias, as semanas e os séculos. O tempo é isso, aquilo que nós estamos gastando todos os dias. Alguém tem aquela expressão, completei mais um ano. Se você for olhar do ponto de vista do referencial, se você tem como referencial o seu nascimento, você completou mais um ano. Se você tem como referência o tempo da sua partida ou da nossa partida, foi menos um ano que nós temos disponível. Então, meus irmãos, temos que realmente olhar para o nosso tempo com diligência, ou seja, com cuidado, administrá-lo da melhor forma possível. Porque, como já foi mencionado, tempo é algo que não se recupera. Tempo perdido não pode ser recuperado. Continuando então, o tempo na Bíblia e na teologia. Deus criou o tempo. Ele o formou com o objetivo de estabelecer ciclos para as suas obras criadas. E aqui cita Gênesis 1:14, que nós já vimos anteriormente. Deus criando o quê? Os grandes luminares, o Sol e a Lua, para governar os tempos, para estabelecer os tempos, nessa questão do giro da Terra em torno dela mesma, 24 horas, nessa questão da translação da Terra em torno do Sol, que representa lá os 365 dias, 5 horas e 48 minutos, que representa o ano. Então foi realmente Deus quem criou e estabeleceu essa questão do tempo para nós aqui na Terra. Deus é, então, o Criador do tempo. Continuando, nesse aspecto, o homem também buscaria o seu Criador no tempo. Assim, sem a dimensão do tempo, o homem não compreenderia sua origem, começo, muito menos o conceito de eternidade. Aqui, meus irmãos, eu achei um pouco confusa essas duas frases do comentarista,
Neste aspecto, o homem também buscaria o seu Criador no tempo. Ele cita Atos 17. Eu tenho, assim, um pouco de dúvidas em relação ao qual o objetivo do comentarista em colocar esta frase, porque lá em Atos 17 fala, né, sobre que os tempos foram estabelecidos por Deus, e além do tempo estabelecido por Deus, as fases também foram estabelecidas por Deus ali, para que o homem buscasse ao Senhor. Então eu não consegui compreender direito em qual sentido o comentarista colocou nessa frase aqui, né? E assim também, né? Como ele diz, assim, sem a dimensão do tempo, o homem não compreenderia sua origem e começo, muito menos o conceito de eternidade. Mas aqui nós precisamos entender que Deus, na sua presciência, né? Deus é onipotente, onisciente, onipresente. Dentro da onisciência existe um atributo chamado presciência, e essa presciência significa conhecimento antecipado de todas as coisas. Deus já sabia que o primeiro casal cairia. Deus já havia estabelecido, segundo a própria Bíblia Sagrada, um plano de redenção para o homem, porque o próprio Cristo disse, né, que ele era o Cordeiro, ele foi o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, ou seja, o plano da salvação já estava pré-determinado por Deus, pela Trindade, já estava preparado o plano da salvação. Então, Deus já sabia que o primeiro casal iria cair, Deus já sabia de todas as coisas. Então, por conta disso, Deus sabia que o homem não permaneceria na sua imortalidade física, ou seja, a morte passou a ter domínio sobre o corpo do homem justamente por causa do pecado. Deus já sabia disso. E aqui o comentarista disse, né? Sem a dimensão do tempo, o homem não compreenderia sua origem, começo, muito menos o conceito de eternidade. Só que o que eu vejo aqui nessa situação é que, como Deus sabia que o homem iria pecar, ele automaticamente identificou a necessidade justamente de criar o tempo. Porque para quem é imortal, se o homem fosse continuar na sua imortalidade física, pouco valeria contar o tempo, já que ele não iria acabar mesmo. Só que para nós que somos finitos no que diz respeito ao nosso corpo, é muito importante termos o tempo justamente para termos referência de quanto tempo estamos vivendo, quanto tempo, teoricamente, entre aspas, né, ainda temos. É muito importante, como está diz aqui, né, o conceito de eternidade. Esse conceito de eternidade nós não temos porque somos finitos. Mas nós temos o conceito, por exemplo, de idade, o conceito de quanto já vivemos, o conceito de quanto tempo ainda, entre aspas, nós temos de vida, né? Porque a expectativa de vida do brasileiro, por exemplo, está aumentando. A qualidade de vida está melhorando e a expectativa de vida está aumentando. Mas mesmo assim, mesmo que aumente para 85, para 90, enfim, qualquer que seja essa marca, chegará um dia que nós morreremos. Então, essa criação do tempo é muito importante para que nós tenhamos essa noção de, entre aspas, quanto tempo ainda temos para fazer alguma coisa para o Senhor nesta terra. Quando se é jovem, normalmente não se preocupa tanto com essa questão de tempo, mas conforme a idade vai passando, essa preocupação tende a aumentar em nossas vidas. Por quê? Porque cada um de nós, acaba se conscientizando que vai chegando mais perto do dia da sua partida. E, conforme aquele hino nós temos, né? Posso, tendo as mãos vazias, ao Senhor me apresentar? Então, essa questão de tempo, para nós, é muitíssimo importante. Continuando então no texto. A Bíblia emprega significados variados, sentidos reais e metafóricos do tempo. Vejamos. Primeiro, no princípio, a eternidade. Em Gênesis, o livro das origens de todas as coisas, o primeiro capítulo inicia dizendo: no princípio criou Deus os céus e a terra. No hebraico, a expressão no princípio é Bereshit, princípio de tudo. A maioria dos estudiosos da Bíblia concorda que esse princípio é indefinido, pois é o tempo de Deus, ou o seu Kairos. João 1, 1 e 2 expressa esse mesmo princípio.
Aqui, irmãos, eu só gostaria de deixar claro para os irmãos que o nosso Deus não foi criado. Quando a Bíblia diz no princípio, não pode ser confundido como sendo o princípio de Deus, porque não é o princípio de Deus, é o princípio da terra, porque Deus não é um ser criado, Deus é o Criador. Deus, segundo a teologia, segundo o que nós cremos através da Bíblia Sagrada, ele não tem início e não terá fim. Então, nosso Deus, a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo não foram criados, eles são criadores, eles subsistem por si mesmos, e nós somos criaturas, criados por Deus e dependemos da graça e da misericórdia dele para continuar vivendo. Esse é um versículo que eu cito muitas vezes, né? Deitei, dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. Então, meus irmãos, a nossa vida, nós como criaturas, a nossa vida está nas mãos de Deus, mas Deus não teve início e também não terá fim. Então, quando o comentarista diz, né, o tempo de Deus, nós não podemos confundir essa questão de no princípio criou Deus. Não é o princípio de Deus, é o princípio da terra, o princípio das criaturas de Deus. Que fique bastante claro esta questão. Uma outra coisa, em relação ao tal do tempo de Deus chamado Kairos. Nós não sabemos no que consiste, qual é a forma de medir esse tempo. Nós sabemos que o tempo do homem, um dia são 24 horas, semana são 7 dias, o mês são 30 dias, o ano são 365 dias e assim sucessivamente. Mas e o Kairos de Deus? Qual é o tempo? Qual é a unidade que mede o tempo de Deus? Nós não sabemos. Quer ver uma coisa interessante para pensarmos? Quando lemos Gênesis 1, no princípio criou Deus o céu e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz. E assim sucessivamente, meus irmãos. E assim foi a tarde e a manhã do dia primeiro, a tarde e a manhã do dia segundo, a tarde e a manhã do dia terceiro. Vocês prestaram atenção que nós falamos que Deus criou o sol e a lua no quarto dia. Só que, se não tinha sol e lua até o quarto dia, qual foi o dia que foi considerado? Porque a Bíblia é clara. Foi a tarde e a manhã do dia primeiro. Foi a tarde e a manhã do dia segundo. Foi a tarde e a manhã do dia terceiro. Mas no dia quarto é que foram criados o sol, a lua e as estrelas. Ou seja, foi a partir do dia 4 que, humanamente falando, nós tivemos dias e noites aqui na Terra. Então, isso subentende-se o quê? Que os 7 dias que Deus estava se referindo na criação não foi os dias humanos, e sim foram 7 dias do Kairos de Deus. Deus descansou no 7º dia do seu Kairos. Por quê? Porque não tinha iluminação até o 4º dia. Iluminação que eu digo, Deus disse, haja luz, houve luz. Mas o que rege o tempo, o que rege o dia, o que rege a noite, é justamente o sol e a lua. A movimentação da Terra em torno de si mesma, em relação ao sol dá as 24 horas, e em volta do sol dá os 365 dias. Mas se não tinha sol, se não tinha lua, que tempo é esse então? Que dia foi esse? Veja que interessante. Eu creio, né, pelo que nós estamos vendo, que Deus criou a referência temporal, que Deus se utilizou, né, através da Bíblia Sagrada para criar todas as coisas, foi o seu Kairos, o tempo de Deus, a referência dele. Só que nós não sabemos. Nós sabemos que o dia humano, o dia na Terra, o dia do homem são 24 horas. Nós não sabemos quanto tempo é um dia no Kairos de Deus. Nós não sabemos quanto tempo, porque não temos referência da unidade de medição de tempo no Kairos de Deus. Pense sobre isso. Leia lá em Gênesis, você verá. A partir do 4º dia foram criados os grandes luminares. Foi a partir do 4º dia, que nós tivemos o tempo sendo gerado, né, aqui
aqui na terra, sendo estabelecido aqui na terra. Mas a Bíblia é clara quando fala, e foi à tarde e amanhã, dia 1º, e foi à tarde e amanhã, dia 2º, e foi à tarde e amanhã, dia 3º. Que tempo foi esse? No meu entendimento, foi o Kairos de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Subtópico 2.2, Yom. A palavra hebraica que corresponde ao dia natural de 24 horas, ou seja, cada dia da semana, do mês e do ano. É o dia a dia no qual Deus nos concede viver. A mordomia do tempo insere-se nesse tempo de Yom, o dia natural. Então vejam, meus irmãos, que Yom é a palavra hebraica que fala do dia de 24 horas. Vamos para outra, Cronos. É o termo grego para o tempo, que pode ser medido, contado e definido. Na teologia é considerado o tempo do homem, isto é, o tempo cronológico. Então percebam que Yom no hebraico e Cronos no grego praticamente tem o mesmo significado. Dia natural, o dia do homem, o dia de 24 horas do homem. Além de incluir o dia de 24 horas, também refere-se a semanas, meses, anos, décadas, etc. É o tempo que pode ser medido, dividido, analisado ou estudado. Então aqui, meus irmãos, que fique claro que Yom é a palavra hebraica para tempo e Cronos é a palavra em grego para tempo, que na realidade tem o mesmo significado, ou seja, aponta para as duas palavras apontam para a mesma coisa, que é o tempo, como diz aqui o comentarista, né? Além de incluir o dia de 24 horas, também refere-se a semanas, meses, anos, décadas e tudo mais. Então temos as duas palavras, uma no hebraico, Antigo Testamento, e uma no grego para o Novo Testamento, Yom e Cronos. Subtópico 4, Kairos. É o tempo de Deus, que só pode ser definido por Ele mesmo. Lembra do que acabamos de falar? Qual a duração do dia no Kairos de Deus? Não sabemos. O apóstolo Pedro revelou que, para Deus, o tempo não pode ser avaliado com as mesmas categorias humanas de medição. Veja que interessante. Mas, amados, não ignoreis uma coisa. Um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. 2 Pedro 3:8. O tempo em que Deus vive, por Deus ser eterno, por Deus ser incriado, é completamente diferente do nosso. Para Deus, o ontem, o hoje e o amanhã e o daqui 1000 anos é a mesma coisa, porque Ele sabe de tudo, Ele conhece tudo, Ele está em todos os lugares. E 1000 anos, como disse Pedro aqui, 1000 anos para o Senhor é como um dia e um dia como 1000 anos. Ou seja, Deus transita entre o nosso tempo, no nosso tempo, em outra referência. Ele vê as coisas de uma outra forma. O cérebro humano, o entendimento humano não consegue compreender isso. Como que um dia para o Senhor é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia? Como entender isso na sua essência? Para nós humanos é muito difícil, muito complicado para a nossa mente limitada entender essa dimensão imensa do Senhor nosso Deus, essa capacidade imensurável de nosso Deus. Mas a Bíblia é verdade. Deus vive e habita numa outra dimensão. Os seus referenciais de tempo são completamente diferentes do nosso. E nós, como seres limitados, dependemos do quê? Da Bíblia Sagrada e da inspiração do Santo Espírito de Deus para podermos entender, mesmo que superficialmente, esses importantes conceitos que a Bíblia passa para nós. Para Deus, 1000 anos é como um dia e um dia como 1000 anos. Glória ao nome do Senhor. Continuando, Jesus também ensinou que não se pode definir o tempo de Deus, que é o Kairos. E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Aqui, irmãos, eu preciso discordar um pouco do comentarista, tendo em vista que
No contexto desse Atos 1:7 que o comentarista usou, querendo dizer, que ao homem não compete definir o tempo de Deus, aqui na realidade os discípulos estavam perguntando quando Deus iria restituir o reino a Israel, quando aconteceria a libertação de Israel do jugo, de Roma, do jugo das outras nações, e Israel voltaria a ser uma nação livre. E o Senhor Jesus disse: não vos compete, não vos pertence saber os tempos e as estações que o Pai determinou pelo seu próprio poder. Ali é que muitas vezes alguém floreia, esse é o kairos de Deus, o tempo de Deus. Mas vocês percebam, irmãos, que quando se diz respeito à raça humana, o kairos de Deus, ele precisa estar entrelaçado, interligados com o cronos humano. Porque vejam, a nossa vida é 70 anos, 80 anos. Uns que são mais robustos poderão passar disso. Só que um dia para o Senhor é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Percebam então que em algum momento é preciso ter um entrelaçamento entre o kairos de Deus e o cronos humano, para que as promessas de Deus se cumpram na nossa vida. Quando o Senhor Jesus disse aqui, que não vos permite saber os tempos e as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, ele estava querendo dizer: não compete a você saber quando é que os planos de Deus vão ocorrer, mas esses planos vão ocorrer dentro do nosso cronos, ou seja, o tempo estabelecido por Deus, que é no kairos, ele apontará para um tempo dentro do nosso cronos, que é o tempo ao qual nós estamos presos. Então, aqui eu entendi que o comentarista meio que usou um pouquinho fora de contexto essa questão do kairos, mas que o kairos de Deus, em algum momento, ele precisa ser referenciado no cronos humano para que as promessas de Deus se cumpram nas nossas vidas. Não sei se fui claro na minha colocação. Se tem alguma dúvida, algum questionamento a respeito disso, por favor, deixe nos comentários desse vídeo, que eu terei prazer em conversar e responder a vocês. Então, eu achei que esse parágrafo ficou um pouquinho fora do contexto, mas foi o meu ponto de vista que foi passado para os irmãos agora. Vamos, irmãos, então para o tópico 2, a mordomia do tempo. Lembrando sempre, irmãos, que mordomia é aquela questão de nós administrarmos algo que foi colocado nas nossas mãos, mas que na realidade não é nosso. Nós estamos administrando os bens de outra pessoa que foram colocados nas nossas mãos para que nós zelemos e cuidemos dele. E o tempo também está incluído nessa questão da mordomia. Sobre o tópico 1, remindo o tempo. O tempo é o único bem que não podemos recuperar. Lembra? Acabei de falar isso há pouquinho tempo atrás. Por isso a palavra de Deus exorta-nos. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Efésios capítulo 5, versículos 15 e 16. Mas, irmãos, para nós entendermos melhor essa questão de remindo o tempo, seria importante nós lermos esses 2 versículos numa outra versão. Eu escolhi aqui para nós a Nova Almeida Atualizada. Percebam, acompanhem a leitura desses 2 versículos na Nova Almeida Atualizada. Portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. E vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Então vejam, na Almeida Revista e Corrigida está remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Na Nova Almeida Atualizada diz aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Realmente, remir significa, entre outras coisas, comprar de volta, resgatar e também usar plenamente. Ou seja, a palavra nos está exortando a que nós usemos
plenamente o tempo que nós temos disponível ou o tempo que nós temos que administrar enquanto estamos vivendo. Não vivendo como tolos, desperdiçando tempo, mas sim como sábios, remindo, aproveitando o máximo de tempo que nós pudermos para fazer coisas boas, para servir ao Senhor, para ajudar as pessoas, para que em tudo o nome do Senhor seja glorificado através das nossas vidas e através das nossas ações. Continuando, segundo o relatório 2018 do Global Digital, o Brasil está entre os 3 países do mundo em que a população passa, em média, mais de 9 horas do dia navegando na internet. 9 horas do dia. É um dos 2 únicos países onde o tempo diário gasto nas redes sociais supera 3 horas e meia. Portanto, bem acima da média mundial. Remir o tempo significa não desperdiçá-lo. Meus irmãos, esse problema das redes sociais é um problema que atinge a maioria absoluta de nós. Todos nós passamos por essa dificuldade, ou num grau maior, ou num grau menor, mas esta é uma questão bastante importante de ser mencionada, de ser pensada, de ser discutida e analisada, principalmente para os mais jovens, que têm o seu acesso ali, o seu fascínio pelas redes sociais. Muito tempo se gasta com estas coisas, muito tempo se desperdiça com estas coisas. E oxalá que nós pudéssemos nos conscientizar. Eu não estou me colocando fora dessa, eu me coloco dentro dessa, apesar de ser um usuário que não usa tanto as redes sociais, mas ainda assim acaba atrapalhando, ainda assim acaba influenciando, consumindo um tempo importante que eu deveria estar utilizando em alguma coisa construtiva. Então todos nós, ou a maioria de nós, tem problemas com isso. E é muito importante nós trazermos essa discussão para a sala de aula, para discutirmos métodos, para que nós deixemos de perder tanto tempo, gastar tanto tempo com estas coisas que, infelizmente, de bom, muito poucas coisas têm para nos proporcionar. Na realidade, o pastor Luciano Subirá, numa das suas mensagens, nos conta que Deus falou com ele que um dos maiores inimigos da igreja não é apenas o pecado. O pecado é um dos grandes inimigos da igreja, um dos grandes inimigos de nós cristãos. Mas um outro grande inimigo que muitas vezes passa desapercebido são as distrações. E com isso, irmãos, ele não estava querendo dizer que o crente não pode se divertir. O crente pode se divertir, o crente pode ter o seu lazer, mas o que acontece, o que tem acontecido muitas vezes, é que as distrações, elas têm roubado um tempo precioso nosso, que deveríamos estar fazendo coisas úteis para o nosso crescimento espiritual, para o nosso crescimento intelectual, o tempo de vida com a família, o tempo de relacionamento, o tempo de estudo, enfim, tempos até de devocional com o Senhor, de oração, de leitura da palavra. As distrações têm roubado esse tempo e muitas vezes nós não temos percebido. Eu vejo um exemplo por mim mesmo. Às vezes eu tenho um objetivo, eu preciso fazer tal coisa hoje, ler a Bíblia ou fazer uma oração. De repente, você se vê, entra no YouTube, vai ver uma coisinha aqui, vai ver uma coisinha ali. Quando você pensa que não, se perdeu 1h30, 2 horas, que o tempo assim passa que você nem percebe. E aquilo que você havia planejado de fazer, muitas vezes já não dá mais tempo. Ou o tempo que você tinha para fazer, que você havia planejado para fazer aquela outra coisa, que era útil, que você precisava fazer, foi consumido por causa da distração das redes sociais. Meus irmãos, isso é uma coisa que, como eu disse a vocês, eu tenho esse problema no sentido de é muito difícil para nós, né, principalmente para os mais jovens, disciplinar o uso das redes sociais. E essa é uma discussão que nós precisamos ter. Porque existem casos de vícios em redes sociais. Existem casos de pessoas que são dependentes de redes sociais. Coisa muito triste, mas existem casos. E por conta disso, nós precisaríamos trazer essa discussão, trazer esse tema, né,
à tona para que possamos orientar e nós também, nos educar, nos disciplinar nessa questão e conseguimos de Deus vitória. Então eu não estou me excluindo do problema, eu também faço parte do problema, tenho esse problema também de administração, de distração e tudo mais. E oxalá que o Senhor nos conceda graça para realmente diminuir essa questão das distrações, para que possamos melhorar a nossa produtividade, o nosso tempo, usar com mais qualidade o nosso tempo. Louvado seja o nome do Senhor. Continuando, contar o tempo. O salmista escreveu: ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos coração sábio. Salmos 90, versículo 12. Salmos 90 foi escrito por Moisés. Aqui, meus irmãos, também entramos num problema de interpretação. Logo abaixo, o comentarista diz, será possível contar os dias? Entender que são limitados, finitos e terrenos é conscientizar-se do nosso limite humano. Não somos, pois, seres infinitos. Nosso Senhor declarou assim: não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Aprendamos, pois, a contar o tempo que Deus nos deu. Aqui o comentarista usou esse versículo de Mateus 6:34 para talvez tentar passar uma mensagem que para nós pode soar como: olha, você não precisa planejar nada na sua vida. Basta cada dia o seu mal. Vai vivendo um dia após o outro, que basta cada dia o seu mal. Mas na realidade não é bem isso, que a Bíblia toda, como um todo, nos ensina. A Bíblia nos incentiva a planejar. A Bíblia nos incentiva a olhar para o futuro. A Bíblia nos incentiva a nos disciplinar. A Bíblia nos incentiva a nós sermos imitadores de Cristo. Ou seja, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Então, meus irmãos, quando ele diz aqui, não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, ele está basicamente falando da questão da loucura por conta do dinheiro, da loucura por conta do ganhar, do comer, do vestir e tudo mais. Vocês perceberão que mais para frente está dizendo, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então percebam que está falando basicamente da parte financeira, do desespero, da angústia por ganhar dinheiro, por comer, por vestir e tudo mais, sendo que Deus pode abençoar tranquilamente a todos nós se nós procurarmos primeiro o reino de Deus, ou seja, o domínio de Deus sobre as nossas vidas, e não passar uma ideia de que vamos vivendo aí um dia após o outro, porque basta cada dia o seu mal. Não. Nós somos o contar os seus dias, de forma a alcançar um coração sábio, é justamente fazer um planejamento para o futuro. Onde nós queremos chegar? Cristo é o nosso objetivo, Cristo é o nosso alvo. O alvo como pessoa, o alvo como santificação, como santidade, o alvo como humildade. Mas nós temos outros objetivos também, irmãos, enquanto humanos. Objetivos familiares, objetivos financeiros, objetivos acadêmicos, objetivos que precisamos traçar nas nossas vidas. E contar os nossos dias de maneira que alcancemos corações sábios significa o quê? Estabelecer metas. Eu preciso aprender inglês. O que eu preciso fazer para ser fluente em inglês em 3 anos? Preciso estudar diariamente ou semanalmente tantas horas. Planejamento. Não posso simplesmente empurrando com a barriga. Não, basta cada dia o seu mal. Não. Planejamento, disciplina, e vamos estudar, e vamos trabalhar, e vamos lutar contra as distrações, contra as redes sociais. Então percebam que a nossa vida precisaria ter um certo planejamento de onde nós estamos até onde nós queremos chegar, para que nós possamos lutar para isso. Pessoas que não têm objetivo são pessoas que são levadas pela brisa. Então, contar os nossos dias de forma que alcancemos corações sábios
é justamente isso. Onde você quer chegar? Quais são os planos e objetivos que você fez para chegar até lá? Comece a contar os seus dias, ou seja, comece a controlar os seus dias, a verificar os seus dias, se você está se movendo na direção daquele objetivo. Eu quero me parecer mais com Cristo. Então você tem que ler a Bíblia. Eu tenho que ler a Bíblia. Eu tenho que orar. Eu tenho que buscar a santificação, contar os dias e olhar, puxa, eu caí ontem assim, eu deveria ter feito e não fiz. Ou seja, vai olhando a nossa trajetória, vamos olhando a nossa trajetória, e analisando e buscando o que podemos melhorar para poder atingir os nossos objetivos. Então, meus irmãos, só essa questão desse versículo de Mateus 6:34 ficou um pouquinho esquisito, vamos dizer assim, né? Uma pessoa mais desavisada pode pensar que o comentarista está dizendo, né, vamos levando a vida do jeito que dá, porque basta cada dia o seu mal. E não é bem assim, porque o contexto de Mateus 6:34 está falando da corrida pelo dinheiro. Pode ler lá, você vai ver na Evangelho segundo São Mateus, no capítulo 6 ali, ele está falando basicamente, né, dessa questão de sustento, roupa, comida, o que comeremos, o que beberemos, com o que nos vestiremos. O Senhor repreende dizendo, os gentios buscam tudo isso, ou seja, se desesperam por tudo isso, ficam loucos por tudo isso. Mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas. Quais coisas? Calçado, vestimenta, roupa, alimento. O cuidado de Deus nos alcançará se nós buscarmos o reino de Deus em primeiro lugar nas nossas vidas. Deus nos suprirá, Deus abrirá a porta de emprego, Deus cuidará de nós como um pai cuida dos seus filhos, desde que nós busquemos em primeiro lugar o seu reino. Subtópico 3, a prestação de contas. Um dia nos apresentaremos diante de Deus a fim de prestar contas dos bens espirituais e materiais que Ele nos concedeu. Tudo o que administramos em relação ao nosso corpo, as faculdades físicas e emocionais, daremos conta a Deus. Sim, o Criador nos cobrará acerca do que fizemos com o nosso tempo. Tem um livro interessante onde um pastor na igreja presbiteriana analisa aquela parábola dos talentos, onde ele referencia justamente o trabalhar com os talentos com a expectativa do seu Senhor. Vocês se lembram das parábolas, né? Um recebeu 5, outro recebeu 2, outro recebeu 1 talento. Tinha 5, granjeou mais 5, tinha 2, granjeou mais 2, o que tinha 1 enterrou. Então, esse pastor presbiteriano, ele faz essa ligação, por inspiração do Espírito Santo, ele faz essa ligação entre o quê? O aproveitamento do tempo, ou seja, a pessoa recebeu um talento, a pessoa recebeu uma chamada de Deus, e essa pessoa aproveitou o seu tempo para desenvolver o seu talento, para dar frutos para o Senhor. E aquele que enterrou tinha um tesouro na sua mão, mas decidiu não fazer nada. Decidiu nem sequer, como diz a parábola, dar o talento, dar o valor, né? A preciosidade que ele recebeu do seu Senhor para os bancos, para que rendesse no mínimo os juros. Ou seja, ele não quis fazer nada, enterrou e ficou ali, entre aspas, perdendo tempo. Eu achei bastante interessante essa análise da parábola dos talentos, e aqui o comentarista fala, né, que realmente Deus vai pedir contas para nós. Se nós não administrarmos bem o nosso tempo de forma a trabalhar com os nossos talentos para a glorificação do nome do Senhor, o Senhor vai cobrar de nós. E uma outra coisa que nos chama bastante atenção são as repreensões do Senhor ao preguiçoso lá no livro de Provérbios. Tem pelo menos umas 6 menções do preguiçoso, 6 menções de repreensões do preguiçoso. E muitas vezes, irmãos, nós podemos ser considerados preguiçosos, porque não quisemos trabalhar ou não administramos o tempo de forma a trabalhar com os nossos talentos para a glorificação do nome do Senhor, para fazer algo que Deus esperava que nós fizéssemos. Então, com certeza, terá uma prestação de contas. Que nós tenhamos em mente que precisamos trabalhar, que precisamos nos organizar para que as redes sociais, para que as distrações não tirem o nosso foco de servir ao Senhor da melhor forma possível.
Agora sim, tópico 3, como aproveitar bem o tempo. Primeiro subtópico, use o tempo para Deus. O crente, especialmente os obreiros, precisam reservar tempo para Deus. São momentos da vida devocional diária, oração e estudo da palavra, que não podem faltar em uma vida piedosa. Vejam, meus irmãos, realmente essa questão do tempo para Deus é algo que nós precisamos valorizar. A nossa vida está corrida, a vida de todos nós está corrida. Mas percebam que se nós não dedicarmos tempo a orar, a ler a Bíblia, o nosso devocional com Deus, as nossas vitórias serão muito pequenas. E como eu disse, as distrações das redes sociais, muitas vezes, se nós não vigiamos, elas roubam o tempo da leitura, elas roubam o tempo da oração. Como eu disse a vocês, isso acontece comigo. Ficar 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas na frente do computador, vendo uma coisa ou outra em redes sociais, ou mesmo no YouTube, ou mesmo, enfim, até estudando coisas que você não vai usar agora, isso muitas vezes atrapalha no nosso devocional com Deus. Você gasta 2, 3 horas ali na frente do computador. No caso eu gasto 2, 3 horas lá. Às vezes eu preciso reduzir o tempo de oração. Por quê? Porque você acaba cochilando ajoelhado. Porque o tempo que você devia estar orando, eu estava no computador. Percebam que isso, cada um tem um problema dessa forma. Só que nós temos que, como eu disse a vocês, eu sou um dos primeiros que preciso melhorar a minha organização, melhorar a minha disciplina nessa parte. Porque nós precisamos de oração, nós precisamos ler a palavra do Senhor, nós precisamos meditar, porque a nossa vida e a nossa saúde espiritual depende disso, do nosso relacionamento com o nosso Deus. Então, realmente, usando o tempo para Deus, já que o comentarista fala, na oração. Na Bíblia, os homens de Deus se destacaram na vida devocional, sempre deram valor à oração. Por exemplo, Davi e Daniel oravam 3 vezes ao dia. Jesus orava diariamente. Ou seja, o ensino acerca de uma vida vigorosa de oração permeia as Escrituras. Mas percebam, irmãos, essa questão da oração é algo que nós devemos desenvolver uma vida de oração. Não é uma oração hoje, uma daqui a 4, 5 dias. A expectativa bíblica é que nós desenvolvamos uma vida de oração. Uma vida que sinta a necessidade de orar, sinta a necessidade de se relacionar com o Senhor nosso Deus. E é algo que não acontece da noite para o dia. Se nós passamos, por exemplo, algum tempo sem orar, a retomada da vida de oração é muito custosa, é muito difícil. Quanto mais tempo nós passamos sem orar, mais difícil é retornar à oração. Mas nós temos que perseverar, nós temos que lutar, nós temos que recomeçar. Aos que pararam de orar, é necessário, é imprescindível que se retome a vida de oração, devagarinho, 5 minutos. Começa com 5 minutos, depois vai aumentando para 10 minutos, até nós chegarmos lá na meta que o Senhor Jesus Cristo disse a Pedro, né? Não podeis velar comigo nem 1 hora. Nós, como cristãos assembleanos, temos como meta, né? Orar 1 hora todos os dias. 2 períodos de meia hora, 3 períodos de 20 minutos, enfim. Nosso objetivo como cristãos assembleanos é orar 1 hora por dia. Mas, irmãos, se nós paramos um longo período sem orar, não conseguimos orar nem 10 minutos no começo. Faltam-nos palavras, mas comecemos, perseveremos ali 5 minutos. Depois vai aumentando para 8, 10 minutos, 12. Quando pensa que não, depois de uns 6 meses, 4 meses, depende de pessoa para pessoa, já estamos novamente conseguindo orar a 1 hora todos os dias. Então a oração realmente é muitíssimo importante. Usar o tempo, administrar o tempo de forma que nós consigamos separar um período para oração é a expectativa de Deus para nós como seus servos. Continuando na leitura da palavra. A Bíblia declara que Davi tinha prazer em ler a palavra de Deus e escondê-la em seu coração. Em primeiro lugar, ele cita aqui Salmo 119. Em primeiro lugar, irmãos, não é certo de que foi Davi quem escreveu o Salmo 119. Alguns acham que foi Davi
outros acham que foi Esdras, e tem mais uma outra pessoa, mais uma linha que penso que foi mais uma outra pessoa que eu não me lembro agora. Mas não podemos afirmar que foi Davi porque não temos certeza. Mas o certo é que realmente o escritor do Salmo 119 enfatizou muito essa questão do prazer de ler a palavra de Deus. E isso é coisa tremenda. A palavra de Deus, ler e meditar na palavra de Deus, nos dá uma graça tremenda. É só lembrar que quando o Senhor Jesus estava no deserto e o inimigo veio para tentá-lo, o Senhor Jesus venceu o inimigo através da palavra. Está escrito, por 3 vezes o Senhor Jesus rebateu as armadilhas, as ciladas, as ofertas do inimigo através da palavra. Ah, você não é o filho de Deus? Lança-te daqui abaixo. Porque está escrito, aos seus anjos dará ordem, o Senhor Jesus falou, mas também está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Enfim, irmãos, a palavra do Senhor é o que nos dá ferramentas para nós vencermos as tentações. Louvado seja o nome do Senhor. Continuando, todo crente que ama a Deus tem prazer em meditar na palavra divina. O obreiro do Senhor precisa ler e estudar a Bíblia diariamente para edificação pessoal, bem como o preparo da doutrina, ensino, exortação, orientação e advertências à Igreja de Cristo. O que faz nos lembrar o que Josué escreveu ali no seu livro, no capítulo 1, versículo 8. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, mas antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então, depois que fizer isso, farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Veja, irmãos, o que faz a leitura da Bíblia, o que faz nós administrarmos o tempo de forma a ler e meditar na Bíblia. Que diz aqui, porque então farás prosperar o seu caminho e então prudentemente te conduzirás. Precisamos urgentemente separar tempo também para ler a Bíblia Sagrada. Continuando, use o tempo para você mesmo. O apóstolo Paulo exortou a Timóteo a cuidar de si mesmo em primeiro lugar. O apóstolo João desejou ao destinatário da sua 3ª carta que tudo fosse bem em todas as coisas. Assim, além de cuidar da vida espiritual, a palavra de Deus mostra que é importante cuidar da parte emocional, buscando o equilíbrio interior que tanto beneficia a mente e o corpo. Mas aqui, irmãos, precisa ficar claro que não é apenas a parte emocional. Precisamos cuidar de todo o nosso corpo. Principalmente hoje, na correria que estamos vivendo, é muito comum nós nos esquecermos que o nosso corpo precisa de se exercitar, caminhar, correr, praticar atividades físicas. É muito comum pessoas sedentárias hoje. É muito comum. Então nós precisamos reservar tempo para cuidar de nós mesmos, ter uma boa noite de sono, ter um período de descanso, até tirar férias. Eu sei que tirar férias, para muitos cristãos, principalmente quando se refere a obreiros, muitos cristãos acham que obreiros não podem tirar férias. Mas, irmãos, a Bíblia fala sobre isso. O próprio Senhor Jesus, depois que os discípulos voltaram de pregar o Evangelho, o próprio Senhor Jesus diz, não, venham para cá, vamos para um lugar reservado, porque vocês precisam descansar. O descanso faz parte da nossa vida. Não importa se somos obreiros, se é pastor presidente, se é isso ou se é aquilo, não. Todos nós precisamos de descanso, porque somos humanos. Não existe super-homem, super-mulher. Somos todos humanos, carentes, dependentes, frágeis, que precisamos cuidar do nosso corpo, precisamos cuidar da nossa alma, precisamos cuidar do nosso espírito, porque senão nós também teremos problemas. Então, quando diz aqui, use tempo para você mesmo, tempo de descanso, tempo de espairecer, como eu estava dizendo lá atrás. Não estou querendo dizer com essa questão da distração que nós não podemos ter tempo de lazer. Precisamos ter tempo de lazer, mas esse lazer não pode roubar o tempo de nós fazermos outras coisas importantes. Ou seja, precisamos planejar de forma a dividir bem o tempo. O tempo de lazer é esse, ok, mas o tempo de estudar, o tempo de ler, o tempo de orar, o tempo de estar com a família, enfim, tudo precisa estar bem planejado
e que esse planejamento se cumpra nas nossas vidas, para que nós não tenhamos problema. Continuando, use tempo para a sua família. Há líderes que têm tempo para a igreja, para viagens, seminários, conferências e convenções, mas deixam sua família em segundo ou terceiro plano. Há casos de casamentos destruídos por falta de valorização do cônjuge para com a sua família. Ora, não podemos deixar de priorizá-la. Um dos recursos necessários para a edificação de uma família é o culto doméstico. Pense nisso. Aqui, irmãos, em relação à família, é bastante complicado essa questão, bastante complicado mesmo. Por quê? Porque hoje nós estamos vendo, inclusive, na questão de criação de filhos. Vemos problema em relação aos cônjuges, sim, vemos muitos problemas em relação aos cônjuges, que o marido não tem tempo para a família, a esposa não tem tempo para a família, mas o que eu vejo hoje que é mais problemático é a relação dos pais com os filhos, quando ambos os pais trabalham fora e os filhos ficam na creche, ficam na escola. O que há de pais hoje que não tem tempo de qualidade com seus filhos é uma coisa absurda, uma coisa impressionante de ruim. Muitos pais pensam que por não ter tempo de estar com o filho, não ter disposição, não ter paciência, né? Porque tem muita gente que trabalha o dia inteiro em ambiente altamente estressante. Quando chega em casa, não tem paciência de lidar com o choro do filho, não tem paciência de lidar com a carência do filho. Então pensa que eu vou dar roupa, eu vou dar calçado, eu vou dar brinquedo, eu vou dar celular, eu vou dar tablet. Ou seja, pensam que a carência da criança é suprida com bens materiais. Isso não acontece. A carência material, a carência espiritual, a carência emocional da criança, ela não é suprida com um tênis novo, ela não é suprida com um tablet, ela não é suprida com um celular, um relógio, alguma coisa que valha. Ela é suprida com a presença dos pais. E muitas vezes hoje, irmãos, os pais não têm condições psicológicas para estar com seus filhos por conta do trabalho, por conta do cansaço, por conta do estresse do dia a dia. E isso causa um estrago enorme nas famílias. Que Deus nos dê graça, irmãos, para administrar o nosso tempo, principalmente com os nossos filhos. Porque senão depois nós vamos chorar amargamente lá na frente. Não é tênis, não é roupa, não é celular, não é tablet que vai substituir o pai ou a mãe na vida da criança. Nós precisamos pensar nisso com muito cuidado e administrar a nossa vida de forma a atender às necessidades emocionais e psicológicas dos nossos filhos. Continuando, que o conselho de Paulo possa calar fundo em nossa alma. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. 1 Timóteo 5:8. Que isso, irmãos, nunca venha a se cumprir na nossa vida. Que nós não entremos nesse caminho de desprezar os nossos familiares, quer seja por conta de emprego, quer seja por conta de carreira, quer seja por conta até de ministério. Na ordem das prioridades, primeiro Deus, depois a sua esposa, a nossa esposa, o nosso cônjuge, depois a minha família, a nossa família, os filhos, e depois todo o resto. A partir do momento em que eu troco essas ordens, coloco outras coisas acima da minha esposa, coloco outras coisas acima da minha família, eu vou pagar um preço, porque eu estou tirando da ordem algo que não pode ser tirado da ordem, e nós sofreremos as consequências por conta disso. Deus nos guarde de ser incluído nesse versículo de 1 Timóteo 5:8, que nós valorizemos, separemos tempo para a nossa família, para que cumpramos as nossas obrigações e o nome do Senhor venha a ser glorificado. Para finalizar, temos a conclusão. Após a queda, o homem passou a experimentar as agruras e os pesares da ação do tempo. Veio a envelhecer, enfermar-se e finalmente morrer. Irmãos, essa é uma questão que não pode ser modificada. Os nossos primeiros pais pecaram e infelizmente a morte chegará para todos nós.
Mas cabe a nós, enquanto temos tempo, enquanto temos condição de administrar esse tempo de forma a glorificar o nome do Senhor. Mas agora em Cristo somos exortados a remir o tempo, aproveitando de modo a glorificar a Deus e a honrá-lo enquanto estivermos na terra, com os nossos olhos voltados para Sião. Ali, junto ao Pai Celeste e ao Cordeiro, desfrutaremos plenamente da vida eterna. A morte não terá poder sobre nós. Como disse o apóstolo Paulo, tudo quanto fizer, fazei-o para a glória de Deus. Muito obrigado, meus irmãos, pela sua presença até aqui conosco. Continue nos ajudando com as vossas orações. Que Deus nos abençoe. Até a semana que vem, se Deus quiser. A paz do Senhor.